A obra de José Saramago não presta. Os leitores de Harry Potter foram tremendamente enganados e não sabem o que estão fazendo. Don Quixote é o maior engano da literatura de todos os tempos. E Torturado, bem, Torturado é a prova de que o brasileiro não sabe ler. Sabe o que há em comum entre todos esses livros e autores? Todos foram e são bastante lidos. Agora pense num autor, num livro que ninguém conhece, nem mesmo você. Pensou? Esse livro é bom. Por quê? Porque ninguém conhece e ninguém leu. Bom, já deu para perceber que isso não passa de uma grande ironia que eu acabei de fazer. Esses autores, José Saramago, Cervantes, J.K. Rowling, Itamar Vieira Júnior, são alguns exemplos de autores que produziram uma obra que é bastante lida por várias pessoas, Brasil afora e mundo afora. E por que eu resolvi começar esse vídeo fazendo essa tremenda ironia? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. É muito comum no meio literário, de modo geral, claro, existe a ideia de que se o livro é muito lido ou muito vendido, tem alguma coisa aí que precisa ser reobservada, né? Por que será que aquele livro é tão vendido? Por que será que aquele livro é tão lido assim? Será que ele é bom mesmo? Né? Será que o José Saramago merecia ter milhões e milhares de livros vendidos mundo afora? Será que Don Quixote merecia ter permanecido até hoje, 5 séculos depois? Pois é. Então, essas perguntas que eu faço hoje nesse vídeo é para trazer a reflexão a essa questão de que basta que o autor venda seus livros para que ele comece a ser questionado da sua qualidade literária. Como se o simples fato, que não é simples na verdade, mas como se o fato de ele alcançar leitores tornasse automaticamente o seu livro ruim. E isso não é bem verdade, né? Pelos exemplos que eu falei aqui no começo, já Saramago, Cervantes, J.K. Rowling, Itamar Vieira Júnior, entre outros. Lógico, vai haver a questão de gosto pessoal, e cada um gosta de uma coisa, mas o fato de esses autores terem vendido bem os seus livros não quer dizer mesmo que sejam ruins. Don Quixote é o clássico dos clássicos. É difícil achar quem não goste de Don Quixote, no entanto ele vendeu muito e continua vendendo muito. Né? Não para de vender. Essa questão é muito delicada, claro, é delicada, mas é preciso observar isso, que não é o fato de que o livro vendeu muito que vai torná-lo ruim, né? Ou, digamos assim, questionável. Lógico, a gente está aqui para debater a literatura, para questionar, levantar questões, e é o que eu estou fazendo, levantando algumas questões. Né? Então, às vezes a gente pensa que o livro ele é um objeto sagrado e não pode ser, não pode alcançar muitas pessoas, porque se isso acontecer, isso vai macular a literatura, vai macular o livro, vai macular a obra do autor de alguma forma. O alcance de leitores parece que, de um certo ponto de vista, nem todos pensam assim, eu não penso assim, mas parece que há nisso uma ideia de sacralização. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas a impressão que dá é essa, que o livro é sagrado, ele precisa estar lá no seu cantinho, quem quiser que o ache, quem quiser que o leia. Né? Então, essa ideia é muito prejudicial mesmo à literatura, né? Porque impede o acesso de livros às pessoas, aos leitores. Por outro lado, né, não é isso, não é o acesso, não é a venda,
que faz com que, por exemplo, escritores, de modo geral, escrevam. Não é o fato de o que é que leva um escritor a escrever, por que um escritor escreve. Raramente, eu nunca vi uma pessoa respondendo porque eu quero vender 1 milhão de livros. A pessoa pode ter esse desejo. E isso é legítimo. Mas não é isso o motivo inicial, original, o principal que faz com que a pessoa escreva. Então é preciso observar esses dois lados. A literatura não é algo sagrado e que vai ser maculado com a venda de livros, com acesso aos leitores. Por outro lado, é preciso entender que não é a venda de livros o principal motivo que leva os escritores a escreverem, né? Então, por mais que a pessoa tenha um desejo, sim, de vender livros, de alcançar leitores, de ser lido Brasil afora, quiçá mundo afora, ele com certeza, muito provavelmente, né, se ele se perguntar ou alguém perguntar a ele o porquê de ele escrever, ele vai ter o seu motivo geralmente interno, seus motivos internos, a sua necessidade de escrever, a alegria de escrever, o desafio de escrever, tudo isso são motivos geralmente que fazem com que as pessoas escrevam, né? Então, por mais que esse não seja o motivo principal, e é preciso entender isso, não há mal nenhum. Não há mal nenhum em vender livros, em alcançar leitores, em desejar ser mais lido. Por mais que esse não seja o motivo principal que faz com que as pessoas escrevam. Entende? Então, às vezes a gente tem uma ideia de exclusivismo que só prejudica a arte em geral e especificamente a literatura. Como se só eu conheço, melhor. Se as pessoas começam a conhecer, né? Então, assim, será isso mesmo? Será que será que a popularização, digamos assim, vamos botar essa palavra que é uma palavra mais simples de usar, né? Será que a popularização ela degrada tanto assim? Ela faz perder toda a essência da produção literária de um autor? Saramago perdeu a sua mão na produção que ele tinha depois que passou a ser mais vendido? A pergunta que fica é: entre o primeiro e o segundo Don Quixote, demorou 10 anos. E ele só escreveu o segundo porque fez tanto sucesso o primeiro que um autor lá fez um Don Quixote apócrifo, quer dizer, com uma história, né, continuando a história do Don Quixote 1, do primeiro livro, mas não era o próprio Cervantes. Então fez tanto sucesso que ele teve a necessidade de escrever o 2 para desbancar aquele Don Quixote falso, né, com uma história falsa. Então, assim, e o 2, muitos consideram o Don Quixote segundo melhor que o primeiro. E lógico, aí nisso uma questão de opinião, de gosto, enfim. Eu amo os dois. Don Quixote é um dos livros da minha vida. Eu amo os dois. Então, a questão é essa. Se o Don Quixote 1, o primeiro livro do Don Quixote, fez tanto sucesso, e aí o Cervantes poderia ter pensado, bom, se fez tanto sucesso, então não merece uma continuação. Entende? São pensamentos assim que só prejudicam a literatura. Ora, se eu vendi muito, que droga que eu vendi muito, né? Não, ele vendeu muito, quer dizer, fez bastante sucesso na época. E ele teve que escrever o 2, né? Então, assim, e o que vendeu bastante também, e vende até hoje, né? Então, é preciso observar esses dois lados, né? Primeiro que a venda não macula necessariamente, não degrada a arte e a literatura especificamente. O autor
vender as próprias ideias para outros interesses que não os próprios, né? Aí sim é um questionamento a se fazer. Mas se você tem os próprios interesses, digamos assim, tem uma própria forma sua própria forma de fazer literatura, e isso chama a atenção dos leitores, faz com que o seu livro saia e seja vendido no modo como você faz, não tem problema nenhum. Por outro lado, é preciso entender que não é isso. Se você se baseia toda a sua produção literária apenas na venda de livros, aí também é um problema, né? Porque eu acho que os motivos internos devem ser mais fortes do que os externos. É isso que vale, é a sua base, é isso que vai, independente de vender ou não, vai fazer com que você continue escrevendo, né? Então, e por fim, esse debate todo que gira aí em torno da literatura acaba sendo tão pequeno em relação à própria literatura que às vezes ele nem faz sentido, né? Então, muitas vezes o autor morre e a obra fica. Então a literatura acaba sendo maior do que nós que discutimos a literatura. Então eu vim discutir isso, que eu acho relevante, né? Abrir essa discussão. Mas no final mesmo, eu sei que a literatura é maior do que os seus leitores. Por mais que os seus leitores sejam fundamentais para a existência dela. Entende? Então, essa discussão de mas tem que colocar no pedestal, mas tem que popularizar, mas isso, mais aquilo. A literatura vai continuar existindo de uma forma ou de outra, e das duas formas. Elas coexistem e convivem perfeitamente bem. A gente é que insiste em separar as coisas. Uma coisa de um lado, outra coisa de outro, né? Foi quase um desabafo aqui, né? Mas eu precisava falar isso. Então, eu não sei o que você pensa a esse respeito. Comenta aqui, caso você queira. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião sobre esse assunto, um tanto quanto polêmico, né? Mas eu precisava falar isso hoje. Ok? Valeu e até o próximo vídeo.